Olá, bom dia a todos que estão assistindo o programa aqui através do canal Neuberto Dantas, a voz do povo oficial. Hoje estou aqui para trazer uma entrevista maravilhosa para discutir e debater os direitos previdenciários com a doutora Isadora Nogueira, presidente da Comissão dos Direitos Previdenciários da OAB. E aqui vem de gancho comigo, convidei aqui o doutor Paulo Moura também, que domina um pouco do assunto também. Pouco ou bastante, Paulo? Eu sou pós-graduado, né? Ponto. Então acabou. Então daqui a pouquinho, enquanto a gente vai para os comerciais, eu vou já desejando um bom dia, que eu vou te dar a deixa daqui a pouquinho. E você vai aproveitar que já estamos aí no link, já começou a entrar gente ali. E compartilha, mexe o dedo aí para dar like, compartilha e fala que a gente vai falar de coisa muito importante. Tenho certeza que é a dúvida de muita gente. Então, por favor, compartilhe esse link enquanto nós vamos para os nossos comerciais, tá certo? Então vamos lá, gente. A oportunidade que você esperava chegou. A Múltiplo Cursos está cadastrando pessoas que desejam aumentar sua renda de forma lucrativa e 100% online. O que oferecemos? Ganhe até 40% do faturamento bruto das suas vendas. Investimento a custo zero para se tornar um afiliado. Entre em contato urgente pelo WhatsApp 62 995 688588. Vagas limitadas. Não perca essa chance de ser um dos primeiros a se juntar a nós e transformar sua vida financeira o maior sucesso. Descubra a melhor plataforma de cursos profissionalizantes EAD do Brasil. Com mais de 300 cursos disponíveis, você pode investir pouco e obter grandes resultados para a sua carreira. Todos os nossos cursos são certificados, proporcionando a você a credibilidade e o reconhecimento que merece no mercado de trabalho. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 62 9568 8588 ou acesse nosso site www.multiploscursos.nz.com.br para saber mais. Invista em seu futuro e transforme sua vida profissional com a Múltiplo Cursos. Programa A Voz do Povo. Na apresentação, Neuberto Dantas. Bate-papo, política, entretenimento, notícias, atualidade, espaço dos artistas, sertanejo, gospel e MPB. A Voz do Povo. A Voz do Povo. Este é o programa A Voz do Povo. A partir de agora. É isso aí, a partir de agora, a Voz do Povo aqui na apresentação de Neuberto Dantas, que tem como convidado hoje aqui para o nosso programa a doutora Isadora. Tudo bem? Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos aqui que estão acompanhando a gente ao vivo no Instagram também. E me diz uma coisa, doutora, tão novinha, você é doutora formada aí. Me conta essa história um pouquinho da tua vida aí. O que foi que te levou a ser hoje uma advogada? O que colocou no teu coração? Uai, então, eu sempre cresci nesse meio do direito, né? Meu pai é advogado, então... É mesmo? Quem é seu pai? Posso saber? É o Dr. Dogimar. Ele atua aqui no Previdenciário, aqui na cidade de Anápolis também. É mesmo? Sim, aí eu sempre cresci no escritório. Aos 16 anos entrei na faculdade e aí eu já estava no escritório mesmo, já comecei a trabalhar e estou até hoje. Gosta da profissão? Gosto, com certeza. Você atua só na questão previdenciária ou tem alguma outra atividade da advocacia que você atua? Então, no escritório a gente mexe com muitas áreas, né? No caso civil, trabalhista, previdenciário são as mais fortes. Mas também a gente pega criminal, tem nossos parceiros... tributário, regularização de terra, então temos outros parceiros que atuam nessa área também, mas o forte mesmo é o previdenciário. Eu quero agradecer aqui também a presença do Dr. Paulo,
né, que recomendou, inclusive, você. Eu acho que foi bem recomendado. Diga lá, bom dia, doutor. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Neuberto. Bom dia, Isadora. Sem dúvida nenhuma, eu quando vi o programa abordando temas como direito previdenciário, eu tenho, por orientação e também como participando também da gestão da subseção, de que a presidência da comissão, lógico, tem maior fonte de informação, até porque a Isadora, ela capitania a questão da própria comissão e faz as intervenções junto aos órgãos, né, para que a comissão e para que o direito previdenciário ele possa fluir de forma absolutamente natural e que atenda, logicamente, a demanda que é muito grande aqui em Anápolis e também, logicamente, no Brasil, né? Ah, que legal. Me diga uma coisa, doutora. Me explique, iniciando aí, qual a finalidade dessa Comissão de Direitos Humanos que a OAB criou a respeito das questões do previdenciário? Então, as comissões da OAB, cada área tem um tipo de presidente, a vice-presidente. Então, aquela comissão, por exemplo, eu estou presidindo hoje a Comissão de Direito Previdenciário. Essas comissões são comissões temáticas, né? Elas não é que tenha responsabilidade de resolver determinado assunto, mas está sempre a par daquele assunto. Tentar passar informações, buscar conhecimento, fazer cursos, né, trazer cursos para a cidade de Anápolis e também dar um destaque para a nossa cidade, para a nossa subseção. Essa subseção, ela trata também de pessoas físicas? Se eu quiser saber algum direito, ou só trata de algumas coisas relacionadas a vocês, advogado, dentro do assunto previdenciário? Não. Qualquer pessoa pode participar da comissão, fazer perguntas, ir nas reuniões. Inclusive, a maioria das comissões já estão, né, com datas da primeira reunião agendada. Nossa reunião vai ser na semana que vem também. Qualquer pessoa pode ir, fazer perguntas, questionamentos, integrar a comissão como membro convidado, mesmo não sendo advogado. Então, mas uma pessoa que queira saber de algum interesse pessoal com relação aos seus direitos previdenciários, ela pode ir lá nessa comissão, independente das reuniões, porque em particular vocês, isso é cobrado, não é? Como é que fica? Sim, qualquer pessoa pode ir, questionar, fazer participação, não tem problema. Eu vou perguntar agora para os dois, quais os principais direitos, começando com a senhora, depois logo o doutor Paulo, quais os principais direitos previdenciários que os trabalhadores devem conhecer no Brasil? Então, o direito previdenciário ele tem várias áreas. Para quem não contribui, para quem mora na roça, para quem está na cidade, tem a contribuição, aposentadoria especial, tem todos os tipos. Mas o principal mesmo é a aposentadoria, que todo mundo quer, né, doutor Paulo? Todo mundo hoje. O arcabouço previdenciário da Seguridade, na realidade, ela é ampla, está na Constituição Federal. As pessoas não entendem como funciona o sistema, que é um sistema protegido e, logicamente, ficado na Constituição Federal. O arcabouço da Seguridade Social, ela tem várias vertentes. Dentre eles, aquilo que salta mais aos olhos, que o pessoal procura mais, que é o INSS. Né? Então, dentro do INSS, você tem pelo menos mais de 100 benefícios. Isso. Né? O mais comum seria uma questão de um auxílio acidente, uma aposentadoria por tempo de contribuição, um auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez. Né? Inclusive, o pessoal confunde aposentadorias com a questão do BPC. Né? Então, eles acham que LOAS, propriamente dito, né? Eles acham que é uma maneira de aposentadoria. E o LOAS ele não é um benefício que é startado pelo INSS. Ele é um benefício do Tesouro Nacional para todo brasileiro que encontra-se numa situação de miserabilidade e que, de alguma forma, precisa de um auxílio, desde que cumpra os requisitos. Eu acho que a doutora vai abordar sobre esse tema aí, que é o que muita gente procura quando procura o escritório. Assim, doutor, eu quero aposentar. Aí eu disse assim, você contribui? Não, nunca contribuí. Então, você não tem direito a aposentar. Eu já entendo o que ela está querendo falar. Ela está querendo falar do LOAS. Entendo. E aí, eu já vou, entendendo que ela está querendo falar do LOAS, eu vou ver se ela tem realmente os requisitos para essa concessão. Inclusive, tem muitos brasileiros que têm direito. Olha, gente que está... Aqui em Anápolis tem muito isso. Pessoal que está no trânsito, pessoal que está morando debaixo do viaduto. Pessoas que estão em situação de risco também, que tem uma situação de patologia de uma criança relativamente, absolutamente incapaz. Tem uma série de possibilidades e características que a pessoa pode ter acesso ao LOAS e não sabe disso. Doutora Isadora Nogueira,
Me diga uma coisa. Imagina só que eu sou uma dessas pessoas que tem esses adjetivos que o Paulo colocou aí. Quais são os requisitos, além de estar em condições precárias, que eu tenho direito ao LOA, esse outro tipo de... Não é aposentadoria, de benefício do presidente. Isso. O LOAS, ele é um benefício assistencial, exatamente. Tá. Ele não é uma aposentadoria. Mas o LOAS, ele existe de duas formas. O BPC LOAS ao idoso e ao deficiente. Correto. Ao deficiente é para quem possui... A gente fala deficiente, mas assim, não é uma pessoa que está lá cadeirante, qualquer pessoa que tenha lá uma incapacidade para o trabalho. Então, ela é considerada deficiente nesse caso do LOAS. Miserabilidade, a pessoa não pode ser rica, né, ter muito dinheiro e tudo. Precisa estar doente, né, comprovado com laudos, atestados, exames, ter gastos, né, então tudo isso é feito um estudo, tem a avaliação médica e a avaliação social. E tem o BPC ao idoso também, né? Correto. Que ele tem que ter 65 anos de idade, independente de ser homem ou mulher, 65 anos. Por E mais também, que não tenha contribuído nenhuma... Sim, não precisa de contribuição, mas independente se a pessoa tem uns 65 anos do idoso, por exemplo, não significa que a aposentadoria é automática, tem que preencher os requisitos também. Muita gente chega no escritório questionando isso, fala que não, eu vou esperar os 65 mesmo e aí eu aposento. Não existe isso. Tem todos os requisitos, tem que fazer uma avaliação, então... É toda uma análise documental. Então também. existe a possibilidade dessa pessoa que nunca contribuiu não ter direito ao LOA. Exatamente. Porque o que significa que talvez a família dela, doutor Paulo, teria a responsabilidade de ajudá-lo? Como é que fica? Já que ele não tem mesmas condições, e se ele não tem a família, como é que fica? Aí você sai da questão da seara previdenciária e vai para esse direito civil, né? É Você sabe o teu que caso. Manda lá. Você sabe que a questão do dever de alimentar, ele se distribui a responsabilidade entre a questão do parentesco. Né? E a própria Constituição estabelece que é um dever do pai e um direito do filho ser alimentado, logicamente apoiado. Porém, na velhice, a questão se inverte. É também uma obrigação do filho e um direito do pai ser assistido a partir do momento que ele não tem renda. Então, nós saímos do direito previdenciário e entramos no direito civil. Vamos voltar para o direito previdenciário. Na questão do próprio direito previdenciário em si, é importante que as pessoas entendam que em que pese as suas falhas, em que pese as suas demoras. Sim. Eu imagino que existe uma fila monstruosa. Eu vi a Rayane um tempo desse falando que existe mais de 25 milhões de concessão de benefícios represados, que estão sendo agendado perícia. Eu recebi a semana passada uma mensagem de uma cliente minha que a perícia dela seria agora, no dia 25, já foi remarcado para maio. Eita! Para maio. Tem a questão que os peritos estavam em greve também, o cliente chega lá para fazer a perícia e está em greve, e aí o perito remarca. Então, A comissão está trabalhando em prol de ajudar nesse acordo entre o pessoal que está em greve para agilizar. Vocês têm algum tipo de ação nesse sentido para tentar conscientizar a gente? A fila está ficando grande, bora se conscientizar. Porque tem um negócio, eu fui saber a origem da greve, eles não estão brigando por aumento, vocês sabiam? Eles estão brigando por qualidade de serviço, só melhoria. Eu não vi não existe nenhuma pauta de pedindo aumento, reajuste salarial na pauta dele. Eu procurei saber, foi a informação que me trouxeram de lá. E como é que vocês veem essa situação que está cada dia a fila ficando maior? Então, a comissão sim está ciente disso, não é uma questão regional, então isso não depende basicamente da comissão aqui da subseção de Anápolis. Mas então, uma decisão federal lá de cima. Sim, exatamente. Então tem todo um trâmite por trás, né? Então, a nível nacional, a ABETA não sabe se já está dando pressão lá no presidente para mim? Dá até que dá, aí. né? A questão é agilizar isso aí, mas sim, a OAB tenta ir atrás, tudo, tentar resolver, mas não é assim tão rápido, vamos dizer assim, né? Eu vou te fazer uma pergunta, doutora. Com as mudanças recentes na legislação previdenciária, elas afetaram de que forma o trabalhador positivo e negativo? Qual é o seu ponto de vista? Então, acredito que essas alterações, de certa forma, foram boas, mas tem gente que acha que foi ruim, muito ruim. Então, o que foi bom e o que o povo diz que foi ruim? Teve alteração também no nome apenas, por exemplo, antes a gente, até hoje, né, todo mundo chama de auxílio-doença, mas não é auxílio-doença mais, é auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por invalidez, mas todo mundo chama ainda do mesmo nome, né? Mas teve alteração no nome, dos benefícios, a idade também, teve a questão de pontos. Então, dependendo,
Aumentou a idade, não foi? Sim, aumentou a idade. Hoje a mulher é 62 anos e o homem 65, pessoa Antes urbana. 55 anos e 60. Pessoa urbana e rural também teve essa alteração, então teve algumas alterações aí na lei. Isso lá em 2019, né? Ainda já tem um tempinho. Tá? No ponto de vista do Dr. Paulo, que é um pouco mais velho, ela é jovem, para ela tá bom, mas ela vai chegar na nossa idade também, né, doutor? Como é que o senhor diz? Eu acho que passado pelo crivo do tempo fica até mais gentil, né? Passado pelo crivo do tempo, é verdade. Passado pelo Eu já passei, eu sou mais velho que você, então eu então não tenho tá esse bom. problema, não. Me diz uma coisa. Qual o seu ponto de vista? Melhorou, piorou, ou no teu ponto de vista? O que ficou bom e o que ficou ruim? O sistema previdenciário no Brasil, ele nos induz e nos empurra para que a gente possa adotar uma questão de uma religião. Ué, doutor, que história que o senhor está falando aqui? Primeiro, o que a gente aprende no sistema previdenciário brasileiro? Você precisa crer em reencarnação. Porque numa vida você vem para contribuir, na outra você vem para aposentar. Se aposentar, se conseguir aposentar. Basicamente, você não consegue acumular as duas coisas numa vida só. Porque cada vez, quando você vê a questão da organização do sistema previdenciário brasileiro, ele já tem um condão de negar benefícios e direitos. Sim. Até porque, é importante que se diga isso, Neuberto, a advocacia é a fronteira que resgata direito. Correto. A última fronteira que resgata direito deságua na advocacia. Previdenciária, criminal, cível. Né? Quando eu defendo com orgulho a questão da advocacia. Hoje de manhã eu estava tomando café e estava falando sobre a advocacia com o coração cheio de orgulho daquilo que a gente representa, né? E sabendo do nosso papel. Quando você vê a gente bater na porta do sistema previdenciário brasileiro, é porque alguém, de alguma forma, está sendo lesado, está na iminência de ser lesado ou foi negado um direito. Com certeza. E a gente é obrigado a fazer uma organização e mostrar para o sistema previdenciário que essa pessoa, largada a sua própria sorte, ela precisa resgatar um direito. Correto. Né? Então, é importante em que pese algumas melhorias no sistema previdenciário, porém, ele continua sendo o que sempre foi, deficitário, deficiente em todos das suas vertentes, desde a falta de infraestrutura, como você falou, né, até na questão mínima, que é receber uma documentação. Nós temos uma ferramenta hoje que é digital, porém, né, eu tento manusear aquela ferramenta. A gente que mexe com tecnologia, às vezes a gente acha que o sistema por si só ele já deveria se autoalimentar. Mas para você precisa fazer um curso todo para saber mexer numa questão de uma ferramenta. E muitas das vezes você, por exemplo, para ir para um simples card de senha, para você fazer um gerenciamento ou emitir uma senha para acessar o certificado, o INSS digital. Eu não sei como está agora, doutora, você pode explicar para a gente? Mas me parece que precisa fazer um agendamento. Eu não sei se consegue fazer o card de senha a partir de um terminal telemático, de computador, alguma coisa parecida. Mas para uma simples emissão de uma senha, você precisa agendar. Eita, dificultando com isso, né, doutora? Hoje tem o sistema do meu INSS, né? E esse sistema ele é integrado ao Gov. Então, a carteira digital, tudo acessa com essa mesma senha. Hoje, se você for na agência do INSS, você tem toda uma fila, você consegue estar pegando a senha lá na hora, mas é somente isso também. Você só pega a senha e tem que atualizar ela no mesmo dia, porque ela vence em 24 horas, senão você ainda tem que voltar lá e pegar. Somente a própria pessoa pode ir, se for outra pessoa acompanhante também não entra. Somente a própria pessoa. E aí você faz essa alteração e acessa o INSS. E às vezes ainda tem que confirmar algumas perguntas para liberar o acesso à plataforma, né? Então tem essa burocracia toda por trás. E o segurado, geralmente, é a pessoa idosa, a pessoa que não tem esse conhecimento, né, de tanta tecnologia, igual o Dr. Paulo falou. Mas geralmente a gente faz essa atualização para a pessoa, mas se a pessoa não tiver esse conhecimento, não souber fazer, a senha dela expira e ela sempre vai ficar nesse meio termo de ter que voltar lá, pegar outra senha e não conseguir atualizar. Então, tem esse problema. Se aproveitar aqui, vamos agradecer aqui essas pessoas. Tu conhece, eu acho que tu tem uns fãs aqui. Matheus eu conheço. Matheus, um abraço. O pessoal que está assistindo aí.
Com certeza. Mandar aquele abraço aos teus amigos aí, são teus Sim, fãs. e o doutor Dogimar tá assistindo a gente aqui também. Ah, o meu amigo, olha, doutor Dogimar, um abraço, meu amigo. Tem mais gente Cada lá vez pra mais cima, jovem se esse tu mandar rapaz, aquilo né? lá pra mim, um pouquinho, ainda vem quem tá pra baixo, tem mais gente assistindo aí que tô vendo passando, eu coloquei pra vocês. Gente, eu quero agradecer vocês aí pela participação, compartilhe, siga esse Instagram que, graças a Deus, trata de assuntos relevantes da sociedade, só você verificar lá todos os vídeos, são gente importante que estão vendo aqui, que a gente quer realmente que ele cresça e seja um dos formadores de opinião dessa cidade, não é verdade, Paulo? É, exatamente, sem dúvida nenhuma. Então eu quero desde já agradecer. Tem um bocado de fã aí, ó, tá aparecendo mais gente aí. Mas vamos continuar para a nossa entrevista, tá muito boa, graças a Deus. Olha só, eu tenho mais perguntas aqui para vocês, dos vários serviços, doutoras, porque a gente já vê aqui pela situação que a aposentadoria é quase que impossível para muitos, que muitos nem chegam devido a uma situação de saúde, pagam a vida toda, quando chega o próximo a receber, infelizmente, ou felizmente, Deus leva, né? E como é que fica? Então, será que, já que se trata aqui, olha, Comissão de Direito Previdenciário, quais são as coisas boas que o INSS dá para o cidadão, além da aposentadoria? Os números, agora o número, o doutor falou quase 100 benefícios ou mais, diga lá. Então, a gente tem essa idade, né, de 62, 65 para pessoas que moram na cidade, mas não é obrigatório exatamente assim, né? A pessoa não significa que vai aposentar só com os 62 e tem que ter também 15 anos de contribuição. Mas, se a pessoa estiver doente, ela consegue a aposentadoria por invalidez antes de ter a idade. Independente de ter os 15 anos de contribuição também, mas isso também vai depender dos requisitos. Correto. Se ela está contribuindo ou se ela mora na roça, né, se é um trabalhador rural, que não precisa de contribuição. Então, ela consegue aposentar antes também, sem ter a idade. Então, isso é uma vantagem, né? Vantagem. Sim, Outras com certeza. vantagens que o doutor Paulo vê nisso aí também, de ser um contribuinte do INSS. Olha, a Seguridade Social, como eu falei, que é o arcabouço, ele é importante. As pessoas chegam assim, doutor, quando você fala do benefício de aposentadoria, as pessoas acham que no dia seguinte, quando ele passa a ter... Primeira coisa, precisa ter qualidade segurada. Começa a fazer a contribuição. É o primeiro filtro que o INSS faz quando você dá entrada num pedido de benefício. Você precisa ter qualidade segurada. Para você ter qualidade segurada, você precisa contribuir. Tempo mínimo para começar a ter o direito ao INSS? 12 meses de contribuição. 12 meses, ou seja, um Olha ano. só, Depois de um ano... Olha como é importante quando você trabalha a parte do planejamento previdenciário. O doutor está falando aqui. Eu quero me aposentar. Queria falar uma coisa para você. Isso. Okay. Olha lá, eu estou olhando aqui para a tela lá. Vou falar aqui para você. Quando você começa a fazer a questão contributiva, começa a estar dentro do sistema e ter qualidade segurada, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Talvez, quando você entra nesse requisito de ter qualidade segurada, você pode precisar de uma situação de auxílio-doença. Ponto. Já é uma coisa boa. Também. Um auxílio-acidente. Que mais? Né? Aí, como é uma seguridade, é um seguro social. É como o se que tivesse diz... com o meu carro aqui, bateu, aí não deu PT, mas ele pode ser recuperado, eu não tenho, mas aí o meu seguro vai lá e cobre isso. Sabe que o governo peca? Não explicar para a população... A importância. Né? Todo mundo quer fazer seguro no Brasil, mas esquece de fazer o seguro social. Que é mais importante. Que é o sistema de contribuição e de proteção. Você é um profissional liberal, está lá em casa, aí de repente você precisou se afastar da sua atividade laborativa lá. Você vai, leva as documentações e você acessa um benefício lá para que você possa, enquanto você não fizer o retorno para a sua atividade laborativa, você tem uma questão de uma ajuda financeira vindo do sistema contributivo. São coisas que não são explicadas para a população e aí a população acaba não acessando a questão da contribuição e não tendo qualidade segurada e não tendo esse seguro social de proteção para o trabalhador. Então, é muito importante, não pense simplesmente na questão da aposentadoria, pense que talvez você trabalhando... Ele desfruta até mais agora contribuindo do que depois talvez na aposentadoria, se ele chegar lá, né? Com certeza. As pessoas, às vezes, assim, doutor... Só não faz que nem a Lulete, que cortou o dedo lá e eu quero o benefício, não trabalhou mais, gente. Só mudando, você vai continuar. Aí, de repente, você precisou de um auxílio, a pessoa liga pra gente que é escritório previdenciário, sabe disso. Doutor, eu tô... tenho um atestado, não estou podendo trabalhar. Ponto. Aí, opa, legal. Você contribui com o INSS? Não.
mas você quer acessar benefício como se você não contribui. Entendeu? Auxílio reclusão. Pessoal, é impressionante o quanto que as pessoas não entendem a questão do auxílio reclusão. Explica o que é o auxílio reclusão. O auxílio reclusão é toda pessoa, todos, se explicar novamente, já fiz isso várias vezes, a doutora depois vai abordar esse assunto também, para que você entenda. Qualquer um de nós, qualquer um cidadão, pode de repente ser pego no cometimento de um crime. E o sujeito está lá, ele tem uma situação de escrituração de carteira, ele contribui, por óbvio, né, o segurado obrigatório, e de repente ele se envolve numa situação de cometimento de crime e ele desce ao cárcere. Aí eu te pergunto, quem vai sustentar essa família de alguém que está no cárcere? Então, olha a pergunta que eu vou fazer à doutora Isadora Nogueira. Significa que nem... Vamos desmistificar isso aqui agora. Como é o termo? Desmistificar. Desmistificar. Esclarecer. Esclarecer, ficou melhor. Me esclareça. Quer dizer que existe dois tipos de pessoas que vão para a cadeia. Os que contribuem e os que não contribuem. Aquele benefício que as pessoas acham que é genérico para todos? Não é. É só para aqueles que estavam, porventura, trabalhando e por um deslize da vida caiu lá, por algum problema, e tem direito a esse benefício? Sim, ou trabalhando ou na qualidade segurado, que é aquele período que a pessoa não está contribuindo, mas ela é segurada do INSS. E o benefício não é para quem está preso, é para a família que ele deixa. Por exemplo, um filho, a esposa, por exemplo. A única coisa que eu sou contra esse benefício aí é que esse benefício é maior do que o benefício daqueles que pagam e estão aqui fora e não cometeram nenhum crime. Só isso que é a diferença, né? Depende isso aí, no caso, é a RMI da pessoa, né? Não é que o benefício de quem vai receber é maior. Depende do tempo da contribuição, do valor. Não, mas tem o valor, se eu não me engano, é 200 e pouco, 300 e pouco maior do que o normal. Eles recebem não é o valor para ser um salário mínimo. Se o cara aqui fora tiver um problema, né, e quem está lá dentro recebe um pouco mais, segundo o que a gente vê. Isso que me preocupa mais. Mas quer dizer que, então, não é todos os presidiários que recebem. Não. São aqueles que trabalham, são contribuintes e, porventura, caiu lá, porque a gente acha que, claro, crime é crime, tá? Mas tem situações, às vezes o cara, por uma situação financeira, deixou de pagar uma pessoa alimentícia, atrasado. Ele não é um criminoso de alta periculosidade. Exato. Né? E caiu lá, e aí essa pessoa tem direito no período que fica lá dentro. Sim, exatamente. Interessante. Me diga uma coisa, doutora. As pessoas pensam que só trabalhando é que se paga INSS para estar direito. Mas eu não sou trabalhador, sou autônomo. Eu posso ser um contribuinte e ter o mesmo direito de quem é aquele que tem carteira assinada? Com certeza. Me explica. Quem tem carteira assinada, quem é contribuinte individual, empregados domésticos, quem contribui pelo MEI também, né? Tem o microempreendedor individual. Tem várias opções de contribuição para o INSS. Então, todas as pessoas têm os mesmos direitos, vamos dizer assim, sabe? Então, elas estarão seguradas pelo INSS. A gente costuma brincar no escritório que você não paga o INSS para você receber no final. Você está pagando ele para outra pessoa receber naquele momento. Porque você não vai receber ele ali agora, mas tem outra pessoa que está recebendo no seu lugar. Então, a gente brinca no escritório isso com os clientes, que você não paga, não é para você. Outra pessoa já está pagando para você. Mas pode ser útil numa questão, no tempo de contribuição, aconteceu alguma coisa. Olha, você ficou doente, ficou dodói lá, o médico diz, olha, você vai ficar 60, 70 dias, 2 meses ou 3 meses afastado. Sem querer foi jogar um futebol, quebrou a perna, mas é um contribuinte. Está sem condições de trabalho. Quem vai cobrir isso? O INSS. Sim. Né? Tem a questão do auxílio acidente também, igual você contou aí. Tava jogando uma bola e quebrou o pé, por exemplo. Aí você ficou com sequelas, tem que fazer uma cirurgia, o seu pé ficou menor que o outro. A gente chama de auxílio acidente, mas ele não significa que seja bater um carro, por exemplo. Aí a gente considera um acidente mais grave, vamos dizer assim, né? Mas o auxílio acidente ele é para todos também. Ficou com a sequela, você vai receber lá metade da RMI, né, que é a renda mensal inicial, até a sua aposentadoria. E você pode assinar carteira, tem todos esses requisitos. Então você vai receber metade, por exemplo. Se você receber uma aposentadoria de um salário mínimo, você vai receber metade do salário mínimo. Entendo. Então é um benefício que nem todos sabem que existe, que é o auxílio acidente. Agora pergunta, começando com o Dr. Paulo aí, quais são os principais erros que as pessoas cometem ao solicitar o benefício previdenciário? Qual que tu vê de cara que ela vai lá e por isso que atrasa o benefício para ele?
A primeira coisa, só voltando na questão do auxílio reclusão, o salário de concessão do benefício é um salário mínimo. Isso é fato, tá bom? Em relação à questão do principal erro da população, primeiro, começa desde a falta de conhecimento das documentações necessárias exigidas para a concessão do benefício, até da falta do planejamento previdenciário. Se a população imaginasse que a questão do planejamento previdenciário para aqueles que estão querendo acessar benefício, seja por tempo de contribuição, seja por idade, seja por concessão de auxílio-doença ou por qualquer outra concessão, é importante que ele tenha e participe e faça um planejamento previdenciário. Né? Nós que somos da área previdenciária fazemos isso. Agora, recentemente, eu estava terminando de fazer a inserção de um período de contribuição que não estava no sistema porque não foi captado pelo CNIS. Cadastro Nacional de Informação Social. Existe o CNIS social e o CNIS financeiro, onde você sabe os valores que foram arrecadados para fazer o cálculo do teu benefício e por quem que foi repassada a questão desse valor. Às vezes a pessoa não acompanha o CNIS e ele não percebe que o CNIS ele traz algumas falhas. O sistema ele é falho. E quando você acessa e começa a fazer uma questão de planejamento, você percebe a falha, o tempo da falha. Às vezes você trabalhou de carteira assinada por determinado período ou tempo, né? E aquela empresa fez a retenção da contribuição, porém não repassou. Isso não é um problema do trabalhador. Ele precisa simplesmente comprovar, é isso que diz a questão do regramento, da lei. Você precisa comprovar que esteve vinculado e, logicamente, o INSS, através de seus meios, vai tentar buscar e acessar essa empresa para que o valor chegue até o sistema. Né? Então, esse planejamento, ele parte de uma questão de você estar atento, fazer um planejamento previdenciário para que você possa acessar o benefício. O outro erro, se você não tem conhecimento dos documentos necessários, porque eu vou te falar, dependendo da situação, o documento, às vezes, é até complexo, a pessoa desiste, porque tem uma série de coisas de exigência, às vezes um colaborador do sistema lá, mal-humorado, né, que nem sempre os peritos. Os peritos que chegam lá. As pessoas, por exemplo, quando eu vou fazer uma questão de uma perícia, pessoas não sabem disso também. É importante que você tenha um auxiliar técnico para concessão do benefício. A pessoa não sabe disso. Por quê? Você entra numa sala, perito já cria um caso, porque o advogado está lá, ele não é da área, não tem expertise. E, de fato, a gente vai ver uma questão de um laudo e vai questionar um laudo, mas por prudência. É importante que você passe aquele laudo por um médico. E se você é um médico assistente... Credenciado, né? Assistente. Às vezes, quando você vai levar o seu cliente para fazer uma determinada perícia e já vem do médico assistente, médico com médico se entende. Né? Então, ele vai lá analisar o trabalhador. Antes dele indeferir aquele pedido, é óbvio que o outro colega deles é o doutor, mas, de repente, você pode estar acarretando uma situação de um prejuízo maior para o trabalhador. Se você fazer com que ele esteja reabilitado e volte para a atividade laborativa, ele pode também lesionar de forma mais grave lá. O médico já pensa 2 vezes em conceder uma situação dessa. Mas isso parte, logicamente, de uma questão técnica. Se você deixa o trabalhador, se o trabalhador vai largar da sua própria sorte, a maioria das vezes, como eu disse, o sistema previdenciário no Brasil, por regra, ele é feito para negar benefício. Eita! Exatamente. No seu ponto de vista, doutora Isadora, e com a experiência que a senhora trabalha diretamente com essa área, qual o maior erro do trabalhador quando vai em busca dos seus direitos previdenciários? Então, ao meu ver, seria não buscar informações a respeito do seu benefício. Pode ser que ele tenha direito a um outro tipo de benefício e chega lá buscando LOAS, por exemplo. O pessoal do INSS mesmo, vamos dizer que não está nem aí para a pessoa, para a população. Ele buscou o errado e já despacha e não quer nem dizer, Exatamente. não, amigo, não recomendo outro tipo de benefício que ele teria. Exatamente. Não busca informações, chega lá com a documentação incompleta, não sabe ali acompanhar o benefício no próprio Meu INSS, né, que é o aplicativo do INSS. Então, tem esses probleminhas. Não é obrigatório você ter um advogado, né, para estar solicitar algum benefício, fazer algum pedido no INSS. Mas é importante que você sempre busque informações, né? Vá em um advogado.
para que ele acompanhe o seu pedido. Não, mas não é obrigatório. Muita gente vai atrás de forma aleatória. Então, infelizmente, tem esse problema. Tá certo. Eu quero agradecer esse Doge.ram. Parabéns por você aí. É o doutor Dogimar, é o pai da doutora. É teu papai, né? Tá assistindo lá. Minha mãe também tá. Olha, que legal, olha aí. Parabéns, obrigado aí para vocês continuem compartilhando aí. Parabéns aí pela filha de vocês aí, bem atuante, né? Que legal. Deixa eu continuar aqui, mais pergunta. Eu vejo da seguinte forma, essa questão de a orientação, que foi até muito ético o nosso doutor Paulo Moura, quando disse, procure uma assistência técnica. Ele está se referindo ao advogado que, no ar, geralmente não pode estar pedindo muito... vai comigo quando está dando uma entrevista, né? Mas eu recomendo você que está nos assistindo aí, que tem dúvidas com o INSS, que busque a orientação de um advogado. Antes de começar, que é mais fácil acertar com o apoio desse técnico, desse advogado, do que ir sozinho, peito aberto, e depois se decepcionando com a sua busca, concorda? Com certeza. Esse assistente técnico que o Dr. Paulo falou, é quando o seu pedido é indeferido no INSS, aí a gente leva para o lado judicial. Então, na perícia judicial, você vai passar por uma nova perícia e tudo. Você tem o direito, o segurado, né, tem o direito de levar um assistente técnico, que seria um médico, para acompanhar. Então, é um direito seu, não é obrigatório você levar esse médico. E também, se você levar o seu médico no dia da perícia, não significa que você vai ser aprovado na perícia. Mas as chances são maiores, né? Que é igual o doutor explanou aqui. Um médico vai conversar com o outro, vai orientar o outro. Pode ser que um tenha um pensamento diferente, o outro fala, olha, tem esse exame aqui, vamos dar mais uma pensada. Eu penso o seguinte, é ruim quando chega na mão do advogado já com o pedido indeferido e não deferido, né, já se torna um pouco mais difícil. Se ele começasse por aqui, por mais que tivesse que fazer, eu não encaro isso como um gasto, eu encaro como um investimento, começando aqui pelo escritório, que vai amarrar toda a situação para que dificilmente, eu não vou dar 100%, mas que 95%, vamos dar só 5% de não possibilidade, dele conseguir a aposentadoria dele. Concorda comigo? Olha, eu já acho ótimo quando já chega com indeferimento, né? Que aí eu já mando para a justiça. Mas aí, com isso daí, não levaria mais tempo, doutor, quando ele poderia levar de forma mais... Com certeza, mas é porque o INSS ele indefere muito pedido, né? Igual o doutor falou. Já é pronto para negar, né, doutor Paulo? Quando você procura a questão do advogado, o que é o papel do advogado? Ele é um solucionador de problema, um mitigador de prejuízo. Isso que é o advogado. Entendo. Então, quando você chega, você já chegou com um não. Mas se eu chego primeiro aqui, olha, eu estou querendo... no caso dela, que é especializada na área, o escritório dela que já sabe todos os caminhos para não errar. Né? Não seria aquele cara que fica dando murro em ponta de faca. Se eu não sei o destino de determinado caminho, ou eu pego o GPS ou eu vou pegar a orientação com quem possa me levar lá. Porque provavelmente, se eu for sem as duas coisas, principalmente a nível de Brasil, eu vou dar com bujo na água ou dar num destino onde eu não quero. O que o senhor vê? O planejamento previdenciário não é que você está fazendo isso para não errar. Na realidade, não, eu digo, quando eu vou na busca do direito já, afinal, que eu estou falando. Na realidade, você faz o planejamento para errar menos. Isso. Para errar menos. Então, como a doutora falou em relação à questão da negativa ou indeferimento, tem uma série de coisas que são importantes. Primeiro, se você vai acessar o Poder Judiciário, lembra que eu falei para você e torno a repetir. O sistema previdenciário brasileiro, ele existe como sistema de seguridade, seguro social, porém, ele me parece, o que a gente trabalha no dia a dia, ele já preparado para negar benefício. Exato. Quando você vai acessar o Poder Judiciário, por óbvio, você precisa de prova pré-constituída. Não é um mandado de segurança, não. É um direito previdenciário, porém, você deu a oportunidade para o INSS conceder. Só que o INSS negou o benefício. Significa dizer que no momento que você faz a petição para acessar por via judicial aquele benefício, você precisa daquilo que nós chamamos de PA, e que não é Paulo Afonso. Né? É o procedimento administrativo. Entendo. Né? E você junto o procedimento administrativo, lógico que você dentro do INSS você tem um recurso administrativo também, que é implementado em questão de 30 dias, que vai ser analisado por uma Câmara, aquele negócio todo. Mas isso não tira
o direito de você, pelas vias administrativas, você deslocar isso também para a via judicial, e lá o juiz ele quer ter acesso e assim, não, por que negou? Como negou? Qual o objetivo disso aqui? E aí, por óbvio, o juiz ele marca dentro da Justiça Federal uma perícia. Se foi negado pela perícia, ele marca uma perícia judicial para fazer uma reavaliação com laudo, né, pericial, para ver se ele vai conceder, mandar implantar o benefício ou não. Se lá na via judicial você conseguiu, e lógico, não é julgado, não é overnight, do dia para noite, você tem um tempo. O dia que for julgado e for julgado procedente a questão da concessão do benefício, é determinada a implantação do benefício num prazo estabelecido, né? E aquele atrasado que você teve lá atrás, desde a via administrativa, ele sai retroativo, que nós chamamos de RPV, requisição de pequeno valor. Entendeu? Agora está saindo um benefício nosso, graças a Deus, passado mais de 5 anos, R$1.800.000. Então, valeu a pena lutar? Tivemos que deslocar para Brasília. Valeu a pena lutar, mas a mulher está feliz da vida. Lógico que vem via por precatório, já não vem de RPV, vem pelo precatório, mas foi concedido o benefício, já foi mandado implantar agora. Ela já está recebendo, o salário era um salário bom. Então, vale a pena fazer a questão do recurso? Vale. O advogado gosta quando vem o RPV, né, doutora? Com certeza. Quando vem o RPV. O que é RPV? Fala para o pessoal. Requisição de pequeno valor. Que é esses retroativos, né? Que o doutor falou, que fica para trás aí. Isso. Eu, como programador de computador, a gente trabalha na preventiva, né? Eu vi o ponto de vista dos senhores que são formados na área. Eu prefiro me organizar, ter a assistência de um... Eu começaria, Nilberto Dantas, vou lá no escritório da doutora Isadora Nogueira. Doutora, eu estou pretendendo me aposentar. Dá uma verificada o que é preciso, né? Porque na situação que se encontra hoje o país, que decisão de juiz, a gente não sabe o que pode ser, a favor ou contra. Ainda mais com essas interpretações de cada um, em vez de fazer o que a lei manda, a gente está vendo no país uma série de coisas que nos deixam até preocupados com a nossa Constituição. Cada um dá a sua interpretação, né? É aquela bolsa que a gente não sabe o que vai sair de dentro. Então, para evitar, porque assim como ela disse, a doutora disse assim, eu prefiro pegar o indeferido e ir lá. E aí lá o juiz disse, não, olha, eu não vejo, eu também concordo com o INSS, eu não sei qual é a cabeça do juiz. Então eu prefiro vou lá contratar a doutora Isadora, verifica, ela toma todos os meios, coloca lá, porque ela já está, ela não consegue ver nem o INSS, agora eu levo para o juiz, olha, nós demos a oportunidade de uma forma, dando toda aquela cobertura, toda a documentação necessária, foi visto de forma legal, e a gente viu como a senhora colocou, e ele também, que o sistema faz de tudo, parece, para não ajudar as pessoas a ter o seu benefício. O que eu acho uma coisa cruel, porque se a pessoa contribuiu, é do direito dela receber naquilo que a lei manda. Mas para a gente... Sim, pode falar. Então, não é que eu prefira que a pessoa já chegue lá com a negativa, né? Mas se ela chegar com essa negativa já, eu... Que vai chegar. Vai chegar... Não, vai chegar talvez, porque eu falei para vocês, ela foi primeiro, sem a orientação, sem nada, né? Entendeu? Ela chega achando, tá aqui papelzinho, tá aqui meu tempo, tá certinho registrado, né? Aí tem uma série de outras coisas que ele não levou. E eu já prefiro ir lá da primeira vez com todo esse respaldo. Com certeza. Né? Eu, Nilberto Dantas, aconselho, procure, quando você for se aposentar, procure um escritório credenciado, especialista na área. Para a gente concluir nossa entrevista de hoje, que orientação, que quase pode combinar nisso ou não, vocês podem me dizer os dois, que orientação você daria para os trabalhadores que estão se aproximando para a sua aposentadoria? O que fazer? Então, depende do motivo da aposentadoria. Se for um rural... No caso, chegou na época de tempo de contribuição, tudo direitinho. Sim, chegou o tempo dele, é só aguardar a idade e o tempo de contribuição mesmo. Verificar os documentos, ver se está tudo certo. Já ir organizar a questão da senha do INSS, né, para ele mesmo já poder dar a entrada, né? O extrato do CNIS, igual o doutor Paulo falou, verificar se as contribuições estão corretas no CNIS, se está constando o tempo que ele precisa, né, para a aposentadoria. Então, já verificar essa documentação. E o rural também da mesma forma, já ir juntando notas fiscais, já ir providenciando testemunhas, se caso for preciso levar para a justiça. Então, já ir buscando deixar tudo organizado para no dia que tiver pronto, já ir dar a entrada e pronto, já começar a receber.
Viu a importância? Diga o senhor, o que o senhor vê? Porque o cara está chegando próximo de se aposentar aí. Né? O que o senhor aconselha a essa pessoa? Primeiro eu vou dizer para ele tentar chorar com ele, que já está fazendo atrasado, né? Já deveria? É porque às vezes eles acham que o advogado faz milagre. O advogado não operou o sistema. Ele já tinha que lá atrás ter feito uma questão de planejamento previdenciário. É importante isso na questão do Brasil. A doutora falou sobre a questão do rurícola, que é o segurado especial, que a gente que não contribuiu, tem isso também, não contribuiu, porém, ele tem acesso, desde que tenha os requisitos também, está vinculado a uma associação, tem o período de contribuição, o período de lavrar a terra, tem uma série de coisas que quando foi feita a questão essa política veio também na política partidária, não vou falar aqui porque o pessoal vai achar que é um programa político, não é isso. A partir do momento que aquela pessoa que esteve na roça, morou na roça, lavrou a terra, né, e contribuiu para que alimentos tivesse, isso, o alimento, em regra, vem da pequena propriedade, ela não teve a oportunidade de fazer uma questão de uma contribuição, ele tem direito, foi concedido a ele a possibilidade de se aposentar pela via do segurado especial. Nós falamos aqui do segurado obrigatório. O que é o segurado obrigatório? O cara, a pessoa que tem, logicamente, uma carteira assinada. Né? Tem o facultativo. Qual é o facultativo? É o seu caso. Você faz a contribuição, você não é obrigado a contribuir, mas você quer estar dentro do sistema da mensalmente, segurança. O pessoal não sabe, mas a Seguridade Social, pessoas também, o SUS ele compõe a Seguridade Social. Né? E isso é independentemente de quem é a pessoa. O Eike Batista cair na rua, ele tem direito a ser socorrido por uma ambulância do SAMU e levado para o primeiro hospital público mais próximo. Não é porque ele tem dinheiro que ele não tem direito a essa situação da proteção. Tem. E isso essa proteção vem da Seguridade Social. Verdade. Você entendeu? Então, a gente às vezes pensa, o pessoal fica falando e deixa de explicar à população também, de que a Seguridade Social ela é uma situação contributiva que todos são chamados a fazer a sustentação desse sistema. Não é só o carnezinho, não é só o desconto da carteira ou da folha do trabalhador, não. Um ovo que você compra, uma carne que você compra, um produto que você compra, sabe aquelas corridas de cavalo lá no Rio de Janeiro? Jogos, todos são chamados a contribuir para o sistema previdenciário. É por isso que ele é bilionário. O que a gente percebe muitas das vezes é uma clareza na administração desse recurso. Né? Porque maior transparência onde ele é usado. Você está sendo bem aplicado em benefício de administrado, que contribui ou é desviado para outras situações. Você vê as pessoas falando, nós temos 212 milhões de habitantes e nós temos 18 milhões de pessoas que contribuem com a Previdência. Não é só ela, tem... E o dinheiro do ovo? E o dinheiro da corrida de cavalo? O dinheiro do café, do pão que você compra, que vai para o sistema previdenciário também. Né? Não, quando você vê o governo... não, precisamos mexer na questão previdenciária. Outra coisa, aqueles que vêm pela via de contribuição, que acessam um salário mínimo, trabalhador em regra geral, essas pessoas não quebram o sistema. Quem quebra o sistema é aquele que se aposentou como juiz, é aquele que tem um militar... Estão discutindo até todas isso aquelas agora. regalias, super salário, né? Estão discutindo isso agora para criar um sistema em que seja unificado para todo mundo. Em que pese você ter aposentado como juiz, ganhando 70, 80 mil, mas na hora que você se aposentar, você é 5 salários para todo mundo, acabou. Para todo mundo. Porque precisa haver uma situação, concordo, uma situação de eu não sei nem como é que chega o salário, alguns... Até 150 mil, como a gente já viu no portal da Transparência, 140 mil, da onde? Como é que pode? O presidente benefício. Tanto benefício, né? O presidente ganha 30, da República ganha 39, parece o 38, e um juiz ganhando 150 mil reais, 170, pelo amor de Deus. E sabe quem paga essa conta? Trabalhador de um salário mínimo. É ele que paga essa conta, ele que contribui para a questão do sistema de uma forma mais vultuosa, mas ele que recebe menos direito de benefício. É ele que é negado lá na ponta, quando o perito vai fazer, tem até uns vinhetas. Criado uma série de dificuldade para quem mais contribui receber seus direitos. Receber seus direitos. E que vai ter menos benefício no final da história, né? E muitas das vezes é mandado de volta
né, tirado de dentro do sistema de proteção, mandado de volta de qualquer maneira para a questão da reabilitação, porque dentro do sistema previdenciário tem a reabilitação também, né? E aí, muitas das vezes, ele não tem condições de voltar para a atividade laborativa. A culpa é sempre desse trabalhador. Né? Mas o sistema previdenciário brasileiro, se você olhar todos os discursos que vêm, nunca consegue efetivamente explicar de que a má gestão do recurso previdenciário, do sistema, é que faz com que ele não seja tão eficiente. E não culpa do trabalhador, que é aquele que contribui. Doutora Isadora Nogueira, estou evidenciando o teu nome, né? Famosa, mais do que já é, né? Me diz uma coisa. O que são suas considerações finais? Mas antes, dá-se um conselho a todos aqueles que estão aqui pretendendo ter a sua aposentadoria ou aqueles que ainda não começaram a contribuir e fazer suas considerações finais. Meu conselho de hoje é: não deixe seu direito passar. O seu direito é o seu direito, então corre atrás dele. Não deixe assim para outra pessoa receber ou para outra pessoa virar para você e falar: ai, não vale a pena, demora demais. Pelo menos está tentando receber, né? Não deixe seu direito passar. Meu conselho de hoje é esse. E o que a senhora gostaria de falar com relação ao nosso programa? Valeu o que a gente conversou aqui? Com certeza. Recomenda? Nossa Senhora. Vamos compartilhar com todo mundo aqui agora. São importantes informações. Então, a população tem que ficar mais antenada a isso, né? Essas questões. E foi muito importante. Valeu, com certeza. Eu estou aproveitando a oportunidade também de convidar seu pai, que também... Ele atua em que área? Previdenciária. Ele que é o ninja, né? É mesmo? Ele que é o ninja dessa... Eu trazer esse homem aqui. Não, quem tem a senha é ele. Eu tô ficando falou disso. Ele tem a senha. Ele aposenta rápido. Não. Você está começando... Doutor, eu vim aqui para acessar um direito previdenciário. Você já está aposentado. Como é que é o nome dele? Repete para mim. Dogimar. Doutor, o senhor já está convidado aqui. Pega o contato com a sua filha, por favor. E vamos marcar uma agenda aqui para a semana que vem, para o senhor estar aqui conosco também, dando aquela palavra aqui a respeito do assunto que, pelo seu tempo de experiência, vai contar muito para a gente. Doutor Paulo, suas considerações. Sem dúvida nenhuma, acredito no sistema previdenciário brasileiro. Ele é uma seguridade, né, um seguro social que todo trabalhador que seja responsável por si, lógico, porque isso vai proteger o direito dele, tem que acessar, tem que fazer, acredite nisso. Ele não serve simplesmente para aposentadoria, ele serve para uma proteção, inclusive temporária também, né? Você acessa o SUS, você acessa uma série de outros benefícios que vêm dessa contribuição. É tão pouco, gente, seguro. A Seguridade Social, ela cobra tão pouco, né? E você tem um sistema de proteção enorme. Então, pense bem nisso, faça o planejamento previdenciário e, logicamente, você vai estar protegido e, logicamente, quando precisar, tendo qualidade assegurada, vai acessar o direito que é de todos nós. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a todos aqueles que estão ali nos assistindo. Tem mais gente ali, que eu estou vendo que passou mais gente, tem mais recomendações aí. Compartilha, siga, Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês sigam o conselho aqui dos nossos dois advogados, doutor Paulo Moro, doutora Isadora Nogueira, que diz: é muito importante contribuir para que mais tarde você, ou no decorrer da sua vida, possa ter o direito de ter alguma coisa em prol de uma determinada dificuldade ou para usufruir depois dos 65 anos. Eu sou contra esse aumento da idade, né? Puxa vida, podia ser manter a idade, que a gente já contribui, como você falou, com carne, com feijão, com ovo, com futebol, com os cacete a quatro, ainda tem que se lascar com mais ano na costa aí, né? Então, e quero agradecer vocês dois, que Deus possa abençoá-lo, dar discernimento para que vocês sempre hajam com o senso da justiça, com aquilo que vocês aprenderam no curso de direito de vocês, né? E demais, Deus abençoe a todos. Até o próximo programa. Todo dia, acesse esse canal aqui, esse Instagram, compartilha, siga também, para dar uma força e mostrar que a gente traz assunto de relevância. Quer comprovar? Assiste os outros vídeos que você vai ver que tudo que a gente tem tratado aqui, tem outros programas aqui, Conversando com Sandra, tem o Despertar da Mulher Sábia, tem Melodias e Memórias com Cheryl Honey e outros que estão vindo aí, e muitas entrevistas todos os dias aqui por esse canal. Tudo bem? Muito obrigado, bom dia a todos. Tchau, Deus abençoe. Tá? Tchau. A oportunidade que você esperava chegou. A Múltiplo Cursos está cadastrando pessoas que desejam aumentar sua renda de forma